Olá a todos. Muito obrigado por mais essa conexão. E hoje nós estamos aqui com o Flávio Dias. O Flávio Dias vai falar um monte de coisa sobre a indústria 4.0. O Flávio é técnico em química, plástico, curso superior em RH e pós-graduação em BPM. O Flávio também atuou nas áreas de gestão de pessoas, materiais, produção, engenharia de processos em cargos técnicos e de liderança, sempre entregando soluções que otimizam a produtividade e a qualidade dos processos industriais, desenvolvendo equipes e eliminando as perdas que impactam negativamente o lucro. Também tiveram projetos mais recentes, todos voltados principalmente para a indústria da manufatura e neste paradigma que nós estamos vivendo da indústria 4.0. O Flávio, atualmente, ele está na equipe da FWK Global, atuando como Project Thinker no programa Digital Innovation Lab da CTG Brasil, um programa de inovação aberta que busca soluções tecnológicas e inovadoras para os desafios das áreas estratégicas da corporação. Primeira coisa, Flávio, super obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela generosidade do seu tempo aqui com a gente. Que isso, professor, é uma honra falar para o pessoal do plástico aí. É sempre uma boa lembrança, porque é da onde eu originei profissionalmente, e hoje, na verdade, se eu posso falar aqui de tecnologia aplicada a processos e desse tema do indústria 4.0, é de tudo que eu aprendi aí no setor plástico também. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Agora, nós aqui agradecemos e a gente já vai perguntando assim, antes de você começar a passar os slides, a gente perguntaria assim: caramba, a indústria 4.0 tem muita diferença de implementar a indústria 4.0, por exemplo, na metalurgia, na fundição, numa montagem, em relação a implementar na indústria do plástico? O que é, na sua cabeça, um cara experiente, muito tempo de trabalho, muito tempo de gemba, muito tempo de chão de fábrica? O que é, em poucas palavras, o que difere, o que torna especial a implementação da indústria 4.0 com plásticos? Eu penso assim, ó, para toda e qualquer indústria, a tecnologia vai ser o meio. Mas quando a gente fala do segmento industrial específico, que é o plástico, eu vejo assim, um segmento que assim, é muito impactado por essa transformação tecnológica. Assim, qualquer modificação nova que surge para a indústria gera uma vantagem competitiva muito grande. Isso faz com que toda a cadeia, na verdade, tenha que se mobilizar para essas mudanças. Então, eu vejo, por exemplo, uma necessidade do setor plástico não só entender, mas começar a aplicar para resolver os próprios problemas, que é os problemas comuns de toda e qualquer indústria, mas que dentro do universo do plástico, por exemplo, se a gente pensar nesse ano, né, a guerra da Ucrânia, o que impactou no petróleo, impactou na matéria-prima. Se a gente pensar, por exemplo, que esse ano de eleição também tem uma divergência aí com relação ao mercado e que pode impactar. Toda e qualquer variação, por exemplo, que eu vejo, toda e qualquer notícia que eu vejo hoje, né, relacionada à atualidade, quando você transfere isso para o universo do plástico, você vê que o impacto pode ser muito grande. E indústria 4.0 é um tema que eu tenho falado há 10 anos. E eu vejo ainda, por exemplo, naquelas indústrias mais familiares, onde o avô passou para o pai e o filho está querendo fazer a indústria 4.0 porque ele é do universo da tecnologia e o pai ainda é ancorado em algumas questões, por exemplo, sei lá, o filho quer o paperless, ou seja, quer eliminar o papel da fábrica e o pai ainda quer o papel como controle, porque ele acredita que é dali que vem os números para ele fazer a gestão. Então, acho que um pouco desse universo também, dessa transformação que está acontecendo de dentro para fora e de fora para dentro, é o que eu quero compartilhar com vocês nessa aula de hoje, tá legal? Então você quer e você vai compartilhar. Então agora é com você. Põe os Legal. slides aí e vamos para uma viagem aí na indústria 4.0. Muito bacana. Então, assim, acho que a primeira provocação que eu trago, né, é exatamente isso. Será que a indústria 4.0 é exatamente a quarta revolução industrial ou é apenas a terceira onda? Né? Essa é a temática que eu vou ao longo da minha aula dar uma explicada aqui, e acho que foi bacana que a breve apresentação aqui do autor já foi contextualizada pelo professor, a gente pode ir já direto aqui para o tema da aula, que é o contexto 4.0, as tecnologias que habilitam, né, a indústria chegar nesse patamar, e principalmente uma outra questão que eu acho que é flagrante aí para todo mundo que está nesse universo é, peraí, então, por onde eu começar? Por onde alguém que está na indústria do plástico pode começar nessa jornada de transformação digital? E principalmente, né, quais são os benefícios? Se eu entrar nessa jornada, se eu galgar mesmo esses desafios, quais são os benefícios que vai estar trazendo aí para a minha indústria e para o meu cliente, vamos dizer assim também.
E, no final, eu vou fazer aqui algumas considerações finais, trazer um case aqui de aplicação de inteligência artificial, que eu acho que muita gente acha que é futurístico, muita gente acha que é ficção científica, muita gente acha que é hype, né, do hype tech, vamos dizer assim, e a gente está vendo a inteligência artificial resolvendo problemas aí do setor de extrusora, do setor de gestão, do setor de transformação, de matéria-prima, de quem vende equipamentos para a indústria, então acho que é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês na aula de hoje. Bom, eu acho que dentro do que já foi falado aqui, teve uma breve apresentação minha, o professor já contextualizou um pouco da minha jornada. Eu só queria dizer que eu comecei no Senai Maramato, dentro desse universo aí do plástico, já formado em Química, tive a oportunidade de trabalhar na Multibras da Amazônia, já um pouco já relacionado à tecnologia, e quando eu tive essa oportunidade de fazer a transformação mesmo aí de BPM, vamos dizer assim, de trabalhar não só com processo, mas com tecnologia aplicada a processo, foi bem quando o Klaus Schwab, lá no Fórum Econômico Mundial, mostrou ao mundo todo o que estava acontecendo. Ele, em 2012, documentou o seguinte, cara, a indústria hoje passa pela quarta revolução industrial. Muitos se chocaram com a ideia, até porque naquele momento, talvez na escola só tinha aprendido de uma revolução, e dali por diante a gente começou a ver um monte de tecnologia sendo implementada na indústria e trazendo novidades, não só para o setor de transformação, mas também para toda a cadeia, a parte logística, a parte de comunicação com o cliente, até mesmo a maneira como a gente recruta hoje uma pessoa para entrar na fábrica, não é mais aquele modelo antigo de você levar o currículo na porta da fábrica e tentar buscar uma oportunidade através de uma agência, e sim todo esse universo digital que tem transformado a indústria como um todo. Bom, quem quiser acompanhar depois nas redes sociais, eu costumo publicar meus cases e a jornada aí de transformação das empresas por onde eu passo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn também. E aqui está um pouco aqui dos clientes da FWK, que é a empresa que atualmente eu tenho trabalhado para aplicar essa transformação digital, como a gente tem colocado aí, que é a quarta revolução industrial. Dentro da minha jornada, na verdade, eu tenho muito mais know-how na indústria e principalmente na indústria do plástico. E é um pouco disso aí que eu quero compartilhar com vocês. Acho que a maioria de vocês que se interessa por esse tema já ouviu essa história, né, do que era a indústria 1.0, na primeira revolução, que foi exatamente a transformação inicial aí, né, de toda a sociedade por conta da Revolução Industrial, e essa jornada que vem evoluindo, vamos colocar dessa forma, né, ao longo dos anos, é basicamente o quê? A gente entender que é como se a cada etapa da tecnologia tivesse uma transformação na maneira como a indústria se comporta, e por conta disso, a cada ciclo, vamos dizer assim, aconteceria uma revolução industrial. Bom, se a gente pensasse dessa forma, já teria alguma pessoa aqui me questionando, mas peraí, quando que vai ser a indústria 5.0 ou qual que é a próxima etapa da indústria dessa revolução? E uma coisa que eu tenho observado é que esse ciclo, na verdade, ele não acontece dessa forma como as pessoas têm olhado, apenas quando a gente olha pelo aspecto das revoluções industriais. Eu gosto muito desse autor aqui, que está a capa do livro aqui do lado, que é o Alvin Toffler. O Alvin Toffler tem uma frase muito relevante, que ele diz que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, e sim aquele que não sabe desaprender o que aprendeu na escola para aprender algo novo com a tecnologia. E dentro dessa jornada que ele está propondo, ele só vê 3 grandes revoluções na humanidade. E é mais ou menos isso que eu queria que vocês entendessem, para vocês entenderem qual é o impacto real dessa questão 4.0. Nessa visão que o Alvin Toffler traz, ele diz o seguinte: só teve 3 grandes revoluções que mudaram a humanidade como um todo. A primeira delas foi a Revolução Agrícola, o homem deixou de ser coletor e passou a ser agricultor, e aí não é somente a questão de produção que muda, por exemplo, a propriedade privada, ele cerca lá o território dele, muda, por exemplo, a hierarquia, porque ele começa a colocar uma pessoa para vigiar aquilo lá, até mesmo a questão de religião, uma série de outras temáticas é absorvida dentro da humanidade a partir dessa transformação, e isso demora, por exemplo, 6.000 anos para acontecer, por exemplo, a primeira outra revolução, que é a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, que é aquilo que a gente já aprendeu na escola, que é lá com a máquina a vapor, aquela transformação não só da indústria de produção, mas de comunicação, de transporte, de uma série de coisas, e que revolucionou a sociedade, hoje o que nós estamos tendo com o universo digital, com a tecnologia, é uma terceira grande revolução, do ponto de vista da humanidade, que está transformando não só os meios de produção, mas também a maneira como as pessoas trabalham, também está transformando a maneira como as pessoas se comunicam, também está transformando a maneira como as pessoas compram e vendem esses produtos, e isso é o grande lance de se pensar a quarta revolução industrial, que não é uma coisa que eu posso escolher ou não se eu vou participar, é algo que vai engolir a indústria, que vai matar a indústria, que não estiver adaptada
para esse novo universo. É isso que o Klaus Schwab, em 2012, no Fórum Econômico Mundial, já sinalizava para a indústria. A quarta revolução industrial, na verdade, é o fim da indústria, é o fim do modelo de pensamento industrial. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a fábrica de plástico vai acabar, que a injetora de plástico vai acabar, ou que a extrusora de plástico vai acabar, ou que, por exemplo, que tudo vai ser transformado por robô e as pessoas que estão na indústria, na verdade, vão ser trocadas por robô. Não é isso. Esse que é o grande lance. Há um processo acontecendo, há um processo de transformação acontecendo dentro e fora das fábricas, e o que está acontecendo é que a indústria que conseguir se adaptar mais rápido a esse novo modelo vai atender melhor seu cliente, vai conseguir ter os melhores colaboradores trabalhando para ele, e também vai ter os melhores processos, os melhores produtos e, com certeza, uma vantagem competitiva que garante a lucratividade dessa empresa. E, de certa forma, o que é importante falar de tudo isso? Quando as pessoas falavam, principalmente dessas questões de quais são as tecnologias, né, mesmo sabendo que a tecnologia é um meio, quais são as tecnologias que estavam habilitando as fábricas a estarem nesse patamar 4.0, muita gente travava aqui. Travava de saber, por exemplo, peraí, caramba, olha o que o cara lá do Boston, né, que é o Boston Coastal Group, identificou que é o que eu preciso para eu ser 4.0. Então eu vou ter que ter na minha fábrica um Big Data e Analytics. Então agora eu vou ter que ter robô autônomo. Então eu vou ter que simular a minha produção com o gêmeo digital para poder saber, por exemplo, qual que é a próxima fase, por exemplo, que vai queimar do meu equipamento, ou qual que é a durabilidade do meu motor, algo nesse sentido. Então, por exemplo, quem olhava para essas tecnologias falava assim, pô, se eu precisava ter esses 9 pilares aí para transformar minha fábrica, pô, é melhor eu comprar uma máquina nova. É melhor eu adaptar aqui, fazer melhoria contínua, adaptar aquilo que eu já estou acostumado a fazer e melhorar continuamente, para mim já está bom. Eu não preciso fazer essa revolução toda que esse pessoal aí está falando, não. E o grande lance é o seguinte: não é que você precise de todas essas tecnologias para estar no patamar 4.0. É que hoje essas tecnologias estão num custo-benefício muito melhor do que era há anos atrás e realmente estão resolvendo os problemas reais da indústria, principalmente da indústria do plástico. Então, por exemplo, hoje, essa questão de Big Data, de Analytics, ela pode começar de uma maneira bem simples. Eu estou até dando um spoiler do que vai vir depois aí, que é por onde começar, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala assim, bom, beleza, eu quero começar com Analytics, eu quero começar a saber dados da minha fábrica em tempo real. Eu posso começar pura e simplesmente com IoT. Eu chego, por exemplo, coloco lá na minha injetora, na minha extrusora, um aparelhinho como esse, que ele mede basicamente parada de produção. Que ele mede, por exemplo, quantas peças eu estou fazendo por hora. Mas mais do que isso, ele não apenas substitui aquele diário de bordo. Então, por exemplo, dentro dos processos que na pandemia ficou muito alto a demanda para esse tipo de projetos, que é os projetos paperless, eliminar o papel da fábrica, eliminar o apontamento que o operador faz manualmente lá do lado da máquina. Então, por que foi pensado nisso? Porque aquela empresa que pensava, por exemplo, olha, o meu grau de eficiência é o quanto eu transformo em quilos. Se eu fizer 10 toneladas por dia, se eu fizer 50 toneladas por dia, eu consigo ter meu faturamento, ter minha lucratividade. Bom, isso daí não muda muito do ponto de vista de quem está lá no dia a dia fabricando peça. Mas eu que, por exemplo, passei para a transformação lá em Manaus, há 15, 20 anos atrás, aí, quando eu estava ainda como estagiário de plástico para virar técnico, e que a TV de cinescópio transformou-se em uma TV de plasma, a gente já viu, por exemplo, que a quantidade em quilos que era transformada da fábrica reduziu de um mês para o outro, de uma semana para outra, para menos de 20% do que era anteriormente. E aí a gente começou a perceber o seguinte: não é só transformar em quilo que importa. Eu tenho 24 horas do meu dia, eu tenho que ser o mais eficiente possível nas trocas de molde, na troca de turno, no reinício da fábrica de segunda-feira. E como que foi que essa empresa lá de Manaus que eu trabalhei conseguiu chegar no patamar de ser eleita por 2 vezes consecutivas a melhor empresa para trabalhar no Brasil, prêmio ouro de qualidade? Basicamente, o que eles fizeram? Eles começaram a medir lá em 92, um dos primeiros MES, né, um dos primeiros sistemas aí de controle de manufatura foi implementado lá para medir parada de produção e começar a controlar a eficiência em tempo real. Isso que eu acho bacana aqui de contar para vocês, essa transformação que a tecnologia vem fazendo no segmento plástico, na verdade ela já vem há muito tempo e basicamente ela serve para o quê? Para resolver problemas reais da produção. Quando a gente hoje fala, por exemplo, de nuvem, eu estou indo pelo mesmo contexto que eu estou falando aqui do IoT,
que está coletando dados e mandando para um servidor. Como é que era isso sei lá, 15 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, com essa jornada de controlar injetora, de controlar extrusoras através de tecnologia? A gente tinha um servidor que tinha que realmente comprar uma máquina lá para poder coletar esses dados e armazenar no banco de dados daquele servidor, do banco de dados SQL. E hoje, por exemplo, uma empresa que quer começar, ela não precisa nem comprar um aparelho de começo, ela pode alugar. Ela aluga pelo período que ela quer testar, naquele momento lá, e, por exemplo, ela não precisa investir também no servidor, hoje tem o potencial de colocar numa cloud, que é muito mais seguro, muitas das vezes, o custo-benefício melhor, e eu não preciso. Inclusive, acho que é importante falar, não é só o pessoal da fábrica que fica feliz com isso, porque a galera do TI também é menos coisa para ele dar suporte. Antigamente, o cara do TI, né, que ia apoiar nesse projeto, ele estava acostumado, por exemplo, a ter que cuidar do servidor, a ter que cuidar, por exemplo, até do sensor que está colocado na máquina. Era uma coisa entre ele e a cara da manutenção, vamos dizer assim, esse suporte todo. E hoje, basicamente, é uma coisa muito mais simples, muito mais barata e muito mais eficaz. Então, de manhã eu começo a coletar esse dado, à tarde eu já tenho um relatório para poder analisar e poder fazer um plano de ação para a melhoria do meu processo. Então, aqui eu falei basicamente a IoT, Analytics e Cibersegurança, só para vocês entenderem como um único pilar pode ser complementar. Deixa eu ouvir o professor Mauro aí. Então, conta uma coisa. Você mencionou um tema palpitante, né? Legal. Setup é um tema que é sempre difícil. É a quantidade de horas que você tem, os diversos produtos, as diversas injetoras que você tem ou que você não tem, a capacidade dessas injetoras. Então, vamos supor, esse pessoal todo que está conectado com a gente agora, o cara tem exatamente um problema de setup. E aí você mostrou... Todos. Ótimo. O setup é um câncer. Então Pensa comigo, o setup é uma coisa que eu não consigo eliminar, correto? Eu não consigo eliminar, eu só posso minimizar. E ele depende, e uma coisa muito legal de falar, ele depende de vários departamentos. Ele não é apenas o trocador de molde no caso da injeção, ele não é apenas o trocador da matriz no caso da extrusora. Ele depende, por exemplo, do PCP estar bem informado de quando troca, da manutenção, por exemplo, estar bem informada se precisa ou não de um apoio da elétrica. Ele precisa, inclusive, por exemplo, professor, do pessoal da qualidade estar ali para liberar as peças rápido também no início da produção. Então, acho que a grande questão é a gente pensar como que eu posso comunicar todo mundo ao mesmo tempo. Se eu estou, por exemplo, só com o meu operador com papel na mão, falando, olha, o operador é que tem essa visão de quando que pode ser que pare, entendeu? Pode ser que pare que eu digo assim, olha, ele tem mais ou menos quanto que... Ele olha ali para a caixa, né? Ele está colocando as peças na caixa ali, ou num processo contínuo ele está lá sabendo quanto que ele já fez, e ele olha assim, peraí, daqui a meia hora eu preciso trocar para o outro produto. Uma coisa que todo mundo sabe, por exemplo, é que se eu tenho, por exemplo, um produto colorido, eu vou entrar com o produto branco, eu tenho todo um processo de limpeza das máquinas, seja de extrusora, de injeção e tudo mais. Agora, uma coisa que eu tenho percebido, professor, algumas empresas não sabem qual é o impacto, por exemplo, de uma troca. Qual que é o lote mínimo que eu tenho que aceitar lá do meu cliente para não ter tanto impacto na troca? São dados, por exemplo, que mesmo o cara que tem, às vezes, 30 anos de fábrica, ele não tem o do que está acontecendo agora, nesse momento. É uma coisa importante de falar, que essa questão do real time é uma coisa que motivou muito a questão do indústria 4.0, a necessidade de gestores de todas as áreas saberem o que está acontecendo com a fábrica em tempo real. Isso na pandemia se potencializou, porque eu tenho uma parte da equipe que pode estar trabalhando de home office, por exemplo, sei lá, o PCP está de home office, entre aspas, tá? Em determinados horários do dia, né? Ou da semana, ele fica em casa, mas ele tem que saber do que está acontecendo no Gemba, do que está acontecendo lá naquele momento. E muitas das vezes ele tem que saber duas informações, professor, que é o do estoque da matéria-prima e do produto acabado. Então é isso que eu estou falando, que um sistema de analytics, um sistema de coletar dados em tempo real, facilita a comunicação da equipe, garante, por exemplo, a proatividade de todos e, principalmente, faz todo mundo olhar para o mesmo problema que está acontecendo naquele momento. Ou seja, a priorização do ataque, por exemplo, e a agilidade que eu dou para a resolução de problemas com a tecnologia ficou muito maior. E tem uma questão importante de... Pode complementar. Então, você citou várias ferramentas, que elas são ferramentas da manufatura enxuta. Você não precisa ter indústria 4.0. Né? Uhum. Então, por exemplo, vou trocar o molde. Então, antes de desligar a máquina, você pega o celular,
você avisa o mecânico do molde, ele já está do lado, ele trouxe as ferramentas. Mas, Então, professor, tem um posso monte pôr um de ponto coisa. aí? Posso pôr um ponto? Celular na produção não é liberado para todo mundo. É. Esse é um negócio também de se falar. Grupo de WhatsApp não é um CRM de atendimento a cliente. Então, assim, é isso que eu queria que o pessoal começasse a entender. De Então, um o lado, que, algumas ferramentas ajudaram, e então, eu esse queria, conceito de 4.0, ele não necessariamente depende de uma tecnologia emergente. Tá legal? eu queria que você desse exatamente para o pessoal que está conectado. Uhum. Então, eu tenho problema de setup. O que eu tenho que fazer? Qual que é a recomendação do Flávio? Olha, se eu Primeira tivesse uma coisa. empresa de Uhum. 20 pessoas, empresa pequena, 20 pessoas, que quer reduzir o tempo de setup, o que o Flávio faria como primeira, como segunda e como terceira recomendação? Uhum. Dá uma luz para todo mundo que está assistindo a sua apresentação, para amanhã eles irem para o Gemba e começarem a mudar as coisas, começarem a Legal. fazer cotação de algum equipamento que precisa. Dá uma receita de bolo para esse pessoal. Então, vamos lá. Primeira coisa é falar o seguinte: tudo aquilo que é anterior a 4.0, por exemplo, conceito de SMAD, conceito de manifold, conceito, por exemplo, de garra com imã, isso não muda. Isso daí continua sendo tecnologias aplicáveis para o mundo de hoje, tá? O segundo ponto é a comunicação desse ponto da troca de molde, ela é muito importantíssima para todo mundo estar sabendo, inclusive, qual é o momento certo de preparar o pré-setup. Assim como, por exemplo, eu acho que assim foi o primeiro treinamento que eu dei, professor, na minha vida, que foi ensinar os operadores a parar e, e a uma injetora e reiniciar uma injetora. Eles eram operadores de máquina, mas não sabiam parar e reiniciar a máquina. Tem que chamar o regulador, tem que chamar o preparador, muitas das vezes, para fazer isso. E uma coisa que a gente percebeu é que o reinício de segunda-feira era ruim nessa fábrica, porque a parada de máquina do sábado à noite estava ruim. O pessoal deixava lá o bico da injetora encostado, a água do molde ligada, e isso prejudicava a segunda-feira. E muitas das vezes, um cara que tem 12 injetoras e que 8 horas da manhã de segunda ele não ligou elas, ele já perdeu o dia dele. Concorda? Porque eu perdi 2 horas em 12, eu perdi 24 horas, eu perdi 24 horas em 2 horas do meu dia. E é um tempo irrecuperável. Quando eu falo de reinício, quando eu falo de setup, eu estou falando de tempo, professor. Então, independente do que eu vou falar aqui, controle o tempo. Saiba qual é o tempo real do seu ciclo, qual é o tempo que, se eu perder, por exemplo, num tempo de ciclo que eu tenho 10 segundos, se eu perder 1 segundo, eu estou perdendo 10% de produção. Entendeu? E, num setup, por exemplo, quando eu estou. Por que eu estou produzindo? Muitas das vezes, uma das brigas mais comuns de quem está no game é mandar para o PC e falar assim: cara, eu vou ter que botar esse mod para fazer 5 peças, para fazer 10 peças. Por que eu não tenho lá, dentro do meu sistema, algo que me avisa qual é o Kanban necessário para ter um estoque de segurança e também qual é o produto que não vale a pena eu ter estoque? Então, assim, são dados que eu preciso analisar e é de uma integração que eu falo que é horizontal e vertical, ou seja, eu tenho que ter um CRM de atendimento ao cliente, eu tenho que ter um RP que controla minhas ordens de produção e meu estoque, eu tenho que ter um IoT que controla lá parar e produção de máquina, e isso integrado me dá um analytics, me dá um sistema de big data, ou seja, de vários dados integrados que eu posso tomar uma decisão. E que aí, na verdade, aqui eu estou fazendo até uma analogia, assim, quando eu falo de Big Data, na verdade, hoje, quando eu comecei a dar aula de Big Data, era 3 vezes, né? Volume, velocidade e... Como é que era? Volume, velocidade e acho que é viscosidade, é o quanto que o dado pega, o quanto que o dado é importante para tomar a decisão. Hoje, quando eu olho essa tabela, tem mais de 8 vezes lá que eles estão cada vez mais colocando mais coisas que contextualizam a Big Data. Então, dentro desse contexto de Big Data, eu posso, por exemplo, hoje, primeiro, ter troca de informação com o meu próprio cliente. As automotivas fazem muito isso. Quem é sistemista, quem é de plástico, que atende automotiva, sabe muito bem o quão é importante saber qual é o estoque do meu cliente para poder atender ele como transformador. E muitas das vezes é isso, professor. É comunicação, é interação, é muito de falar sobre pessoas também, não falar apenas de tecnologia. Acho que essa é a grande temática. Algumas aulas que eu acabei vendo de alguém falando de indústria 5.0, era sempre esse discurso, que a tecnologia é um meio e não um fim, e que as pessoas é o grande revolucionário dessa nova era. E quando eu falo nova era, é exatamente isso. Não é apenas uma mudança de era, é uma era de mudanças. A sociedade mudou, o teu colaborador mudou. Eu acho que é muito, muito característico isso também. A maneira É, como você hoje tem que lidar
com quem, por exemplo, uma coisa é um operador de máquina que está há 20 anos, ele está lá na Mula Manca e que realmente ele nem tem celular às vezes, ele não é um cara da tecnologia. Outra coisa é um garoto que já nasceu com tecnologia. Aí eu vou lá e coloco um sistema para esses dois operarem ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes tem até mesmo essa adaptação. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, somente os mais velhos de fábrica ensinariam os novos. Hoje não. Hoje a humildade tem que ser para todo mundo. Os novos estão ensinando os velhos. Quem está chegando agora numa fábrica tem muito a ensinar para aqueles caras que são antigos. E esse paradigma eu acho que tem mudado e impactado bastante o setor plástico, que de certa forma ainda está num processo, vamos dizer assim, de entender e de adaptar essas tecnologias para o próprio universo. Por exemplo, algumas empresas, professor, já estão mesmo usando, por exemplo, realidade aumentada para fazer a integração. Eu vi esses cases, por exemplo, na pandemia. Eu não consigo fazer a integração da minha equipe hoje na fábrica, porque a fábrica, inclusive, não está aberta para todo mundo andar. Lá ficou restrito para o setor. Eu uso então a realidade aumentada para o pessoal do escritório também fazer uma navegação e saber como funciona a minha fábrica. Assim como tem gente pegando, por exemplo, os gêmeos virtuais, né? Simuladores de motor, simuladores, por exemplo, até mesmo de como vai ficar a fábrica, né, em 3D. Então, assim, as aplicações que eu vejo, de certa forma, são para resolver problemas reais. Tem gente, por exemplo, usando manufatura aditiva, a questão da impressora 3D, para fazer protótipo. Em vez dele fazer o molde, fazer toda a peça e tudo mais, ele manda um protótipozinho lá para o cliente dele aprovar, fazer todas as medições e falar assim, olha, é isso que eu quero fazer como peça. Aí depois que ele vai começar a entender como é que vai construir o molde dele. Tem empresas, por exemplo, que falam assim, Flávio, eu fiz um trabalho aqui de 5S na minha fábrica, que eu padronizei a altura das mesas e eu usei, na verdade, a minha impressora 3D para fazer o pezinho da mesa. Em vez de eu comprar isso daí fora, eu usei. Então, assim, essa questão da aplicação, muitas das vezes, está muito de qual é o problema hoje. Então, quando eu falo para todo mundo assim, onde que você está perdendo dinheiro? Normalmente eles falam no setup, normalmente é estoque, normalmente é na segunda-feira, que é difícil reiniciar. Aí eu pergunto para todos eles, mas você sabe realmente o quanto você perde? Ele fala, puta, ainda não sei quanto eu... Então começa por aí. Começa medindo, começa sabendo, inclusive, qual é o custo-benefício de eu ter a IoT em todas as máquinas. Como é que eu posso saber isso? Testa em duas. Pega aquelas duas que são aqui, o que eu mais tenho trocas, e começa a analisar quais são os produtos que tá dando mais impacto na troca de molde. Uma outra questão também que eu sempre falo, assim, às vezes é difícil implementar o SMED, às vezes é difícil, por exemplo, colocar manifold em todos os moldes, ou colocar uma placa magnética em tudo. Mas, por exemplo, se eu sei o número de qual é o lote mínimo que eu preciso, ou mesmo qual é o tempo que eu levo para fazer a troca, até para poder trabalhar com o número real com o meu PCP e dar uma previsibilidade mais real, porque a pior coisa é se enganar, é achar que eu faço uma troca em 30 minutos e eu faço ela em 40. Esses 10 minutos que eu perco não volta mais, e o PCP está esperando aquela peça com o caminhão lá fora já, para poder entregar. Então, assim, trabalhar com dados reais, medir, saber onde realmente eu estou perdendo dinheiro, saber que, por exemplo, parada de máquina é uma oportunidade e não apenas um problema. Se eu reduzo a parada de máquina, eu ganho produtividade. Controlar a performance de produção, seja, por exemplo, quando eu falo performance, não é só tempo, não. É o case que eu quero apresentar, inclusive, aqui, está relacionado à performance de atingir o peso ideal. Então, por exemplo, sobrepeso, aquilo que eu estava comentando aqui no bastidores com o professor, é um grande dilema do segmento plástico, porque o segmento plástico ele compra matéria-prima em quilos e vende em peça. Então, se a minha peça não sai no peso padrão, mesmo que eu faça aquilo no tempo certo, mesmo que eu faça aquilo, sei lá, nos padrões de qualidade adequada e que o meu cliente pague por aquilo, eu estou gastando mais do que eu deveria. Então, assim, a ideia de controlar sobrepeso, ela está relacionada a quê? Não só a medir no final, mas principalmente ver quais são os parâmetros da minha máquina que afeta esse padrão. Então eu posso não só controlar a parada de produção, como eu posso pegar todos os parâmetros de processo, temperatura, pressão, e ver, olha só, quando a minha ficha técnica está dentro, legal, mas e se o meu fornecedor de matéria-prima muda a realogia do material, a fluidez? Quanto que impacta para mim? Entendeu? Então, assim, esses dados, na verdade, hoje, inteligência artificial, analytics, big data, tem ajudado as empresas a não só entender, mas também a tomar decisões. Legal, eu acho que agora, então, o pessoal já entendeu o universo de possibilidades em um caso real. Eu gostaria que você deslanchasse nos seus slides, Legal. né, para sobrar mais um tempinho
para a gente falar um pouquinho a mais sobre esse caso do sobrepeso. Legal, boa. Então, assim, quando eu estava comentando aqui a questão das tecnologias habilitadoras, eu acho que a grande questão é a gente trabalhar isso de forma sistematizada e resolvendo problemas. E eu tinha comentado, inclusive, aqui, da ideia de por onde começar. E eu comentei muito a questão do IoT, né? Mas também acho que um tema interessante para por onde começar é controle de energia. Hoje eu estou numa empresa de energia e eu sei, por exemplo, que na maioria das empresas de plástico, talvez a única conta que seja mais cara, talvez seja a de folha de pagamento. E no final do dia, o que acontece? Uma coisa até que dá para relacionar com setup. Eu fiz alguns projetos onde o cara falou, Flávio, eu não consigo colocar SMED, eu não consigo colocar manifold, eu não consigo fazer nada. Mas peraí, eu consigo fazer a troca de molde num horário onde eu pago mais energia. E aí a máquina parada não tem tanto impacto para mim. Ou seja, por que ele tomou essa decisão? Porque ele sabe, ele conhece os dois lados. Então, acho que eficiência energética, controlar e entender o quanto que eu gasto e quanto que eu posso gastar menos é um ponto. E também controlar para aumentar o OE, melhorar a disponibilidade, performance e qualidade do meu processo, isso daí, eliminar gargalos, isso daí com certeza é algo essencial e é o caminho que eu coloco aí como sendo por onde começar, vamos dizer assim, dentro desse universo 4.0. E aí, uma das coisas que a gente vai complementar aqui para finalizar é os benefícios, né? Eu costumo dizer que o benefício é a transformação além do digital, ou seja, essa terceira onda, essa revolução digital, que o Aventoff, na verdade, prega que já começou em 1970, tá? Dentro dessa visão de terceira onda, é como se a gente viesse num processo de revolução digital exatamente na indústria 3.0, que é quando começou os CLPs, começou os comandos lógicos programáveis e até mesmo os maquinários um pouco mais autônomos. Quais são os benefícios, então, de quem está nesse universo? Primeiro, agilidade. Agilidade porque o mundo está mais dinâmico, eu tenho que dar uma resposta mais rápida sempre. Eficiência, acho que eu comentei bastante aqui o ganho de produtividade e de eficiência que Projetos 4.0 vai trazer para a tua empresa. Inovação, nada mais inovador do que resolver problemas reais do mundo de hoje com tecnologia. E aí também é importante falar que tem melhorado muito a experiência do cliente e do colaborador de quem já está nesse mundo da revolução digital. Por que todo mundo está indo para esse universo? Para aumentar a lucratividade, para aumentar a receita, para ganhar mais dinheiro e principalmente para mitigar os custos, para mitigar os riscos de perder cliente, de perder mercado e de perder eficiência e vantagem competitiva porque não está atento aos seus processos. Uma coisa importante desse slide aí, cada uma dessas frases no mundo atual não é o peixe grande que come o pequeno, e sim o peixe rápido que come o mais lento, não é o segundo, né? Não queremos apenas definir problemas, queremos ajudar a criar soluções. Todas essas frases aí são frases do Klaus Schwab, o Klaus Schwab que é o detentor aí, vamos dizer assim, do conceito 4.0, ele que lá no Fórum Econômico Mundial foi o primeiro a falar dessa contextualização. E aí, para considerações aqui finais dessa jornada da aula de hoje, eu queria trazer aqui um pouco, né, desse case, né, que eu tinha comentado, que é a aplicação mesmo. Como é que eu... Aqui, ó. Boa. Cliquei aqui, agora vem. Como é que eu aplico, por exemplo, uma das coisas que todo mundo me fala, inteligência artificial. Pô, isso daí não é para a indústria do plástico, isso daí é ficção científica. Não tem nenhuma relação com extrusão, injeção, plástico e inteligência artificial. E eu falo, não. Se eu estou trabalhando com dados, se eu estou aprendendo com dados, e se eu consigo, por exemplo, ter uma quantidade de dados na qual nenhum ser humano pode calcular aquilo tão rápido, acho que já vale aplicar uma machine learning, já vale aplicar aí um algoritmo, uma inteligência artificial mesmo, para poder me ajudar na previsibilidade, me ajudar na assertividade, me ajudar, inclusive, a identificar meus erros, porque muitas das vezes a gente está tão acostumado a olhar para aqueles dados, aquelas planilhas de resultado nossa, que quando a gente olha para aquilo, a gente acha que não tem muito o que fazer ali, enquanto que um algoritmo, uma machine learning ou uma inteligência artificial pode pontuar isso daqui. Esse case aqui é dos meus amigos da BeerMind. A BeerMind tem trabalhado muito com essa relação de coletar dados diretamente de máquinas, seja para gestão de ativos, seja para poder coletar mesmo dados de OE e também para aplicar a inteligência artificial. Então eles me deixaram aberto aqui para compartilhar com vocês o mais recente case deles aí, inteligência aplicada à otimização de linha de extrusão. E qual foi o controle aqui? Basicamente o controle de sobrepeso. Então, basicamente, o que ele tinha? Ele tinha um peso padrão e tinha uma variação
E começou a medir isso daí. E começou a relacionar isso daí com os parâmetros de máquina que ele tinha. E também começou a ver aonde que ele poderia controlar melhor esse sobrepeso. Eu costumo dizer o seguinte, sobrepeso pode ser uma empresa de embalagem ou de envase. O teu cliente não paga pelo sobrepeso, entendeu? Então, saber o quanto que você está perdendo de material para cada produto, para cada lote de matéria-prima é fundamental. E muitas das vezes o que a gente tem é o controle lá de, sei lá, controle estatístico de processo, um CEPzinho que me mostra lá o indicador de para mais e para menos, vamos dizer assim, da variação do meu processo. Mas como que eu faço para estreitar isso daí? Como que eu faço para ter mais controle desse meu processo? Aí eu tenho que conhecer melhor a minha máquina, conhecer melhor o que está afetando essa variação. E reduzindo as variações, eu poder ter melhor controle. Se eu puder falar aqui, por exemplo, que Lean Manufacturing, que Six Sigma, são ferramentas que até hoje a gente tem implementado nos projetos, vocês vão ter claramente aí a questão de que nada mudou, por exemplo, da década de 70 para cá, quando se fala de metodologias ou de processo. O que mudou foram os instrumentos. O que mudou foi a tecnologia, até para poder calcular, medir e antecipar essas previsibilidades estatísticas como a previsão. E também, eu acho que é importante dizer que cada vez mais os processadores, os sensores, os bancos de dados e os programadores, de uma forma geral, estarão cada vez mais habilitados para entregar soluções dentro dos problemas cada vez mais complexos que a gente vive. Então, assim, a complexidade do mercado tem ficado cada vez maior, a complexidade do processo tem ficado cada vez maior, e a gente tem utilizado a tecnologia, tem utilizado esses conceitos 4.0 para atender melhor os clientes, para criar um ambiente e um processo que garanta a produtividade e que garanta que o colaborador também tenha qualidade de vida no trabalho e que, principalmente, que conhecimento, que ciência, que tecnologia sejam diretrizes da indústria também no segmento plástico. É isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Tranquilo? Eu acho que é isso, né, professor? Queria até te ouvir aí eu acho que a gente pode fazer um bate-bola de considerações finais aqui. Finalizando a nossa apresentação, no seguinte, você já deu boas dicas de onde começar. Então, você deu dicas para as organizações. Então, todo mundo do plástico tem problema de setup e você deu algumas dicas para fazer com setup. Agora, a gente não pode esquecer, como você mesmo lembrou, que seja lá qual for a indústria que a gente está colocando, ela ainda é feita de seres humanos. Então, o que você recomenda para o ser humano? Quer dizer, a pessoa que está aqui nos ouvindo, ela já saiu com uma recomendação para ir para o game, para o chão de fábrica da empresa em que ela trabalha. E o que ela deve fazer para a carreira dela? O que ela deve pensar? Ela trabalha com plásticos, ela gosta de plásticos, ela está no mundo do plásticos. Bom, e agora, seu Flávio, o que eu estudo, o que eu faço da minha vida, o que é que o senhor recomenda? Eu penso assim, o Mauro, quem sou eu, né, para dar um conselho que fosse realmente algo assim rápido e fácil, uma solução mágica, vamos dizer assim. Eu não tenho uma solução mágica, eu não sei qual é o próximo estágio, eu não sei o que a pessoa tem que estudar agora para não ficar obsoleta depois. Confesso, eu também eu me questiono sobre isso porque o mundo é bem dinâmico. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, conhecimento sobre tecnologia é fundamental. Então, por exemplo, se você é um operador de máquina, conheça ao máximo a tecnologia da tua máquina. Se você é um gestor de fábrica, conheça ao máximo as ferramentas de gestão, até mesmo aplicativos, ou bebam dessa fonte que é o YouTube, que são os canais, por exemplo, de compartilhamento, podcasts, canais de compartilhamento de conhecimento. Eu faço parte de alguns grupos, por exemplo, de compartilhamento, né, de conhecimento. A gente faz esse trabalho de palestras em eventos totalmente gratuito, né, junto com o Gilberto Basca, o Ricardo Cusioli, que é uma das indicações que você me passou dentro do nosso universo de network, né, professor? E assim, o que todos eles fazem para se manter atualizado no mercado? São caras especialistas. Eles não param de estudar. Eles não param de estar atentos nas novas tecnologias. Eles não se fecham para o novo em nenhum momento. E, principalmente, sabe filtrar, sabe entender aquilo, por exemplo,
Até mesmo o uso do celular hoje em dia, professor, se eu fosse recomendar aqui, ele é uma baita ferramenta, mas também ele pode ser um vilão. Então, assim, saber lidar com a tecnologia e saber que ela é um meio e não um fim, que ela não vai resolver todos os problemas, que os problemas, na verdade, vêm da criatividade humana e do conhecimento. Então, acho que desenvolver criatividade, desenvolver conhecimento, até mesmo cuidar da saúde mental, eu acho que é uma coisa que a tecnologia meio que tumultuou um pouco a cabeça e o emocional de muita gente, então eu daria esse conselho, esse cuidado, e principalmente assim, não fiquem tão presos, por exemplo, naquilo que você faz hoje. Eu mesmo, eu comecei no plástico, eu vivi e bebi muito dessa fonte, e hoje eu estou numa empresa de energia, aplicando tudo que eu aprendi no plástico, tudo que eu aprendi no dia a dia do Gemba, do chão de fábrica, ou seja, o teu conhecimento, as tuas habilidades, ela vai servir se você conseguir resolver os problemas reais de uma companhia ou teu mesmo, né, vamos dizer assim. Então, esse é o cuidado que eu digo. Que nem eu falo para todo mundo, né? Não é porque o Waze está falando vire à direita que você vira. Então, da mesma forma, eu acho que tem que filtrar aí o que a tecnologia tem para nos oferecer. E é lógico, conhecimento para poder trabalhar com tudo isso daí. Uma das formações, por exemplo, que eu não coloco na apresentação, mas é que me dá muita base, é a de filosofia. Por exemplo, ética, a questão, por exemplo, de epistemologia, né, de saber qual é o conhecimento verdadeiro. Eu acho que isso daí é uma das diretrizes que eu sempre coloco para todo mundo aí, busque conhecimento e acho que é uma forma de você estar atualizado, é conhecimento de tecnologia, tá legal? Então, com estas recomendações, do Flávio, eu acho que todo mundo pode digerir todo o aprendizado aqui. Estamos terminando o nosso webinar, agradecendo enormemente o seu tempo, Flávio. Esperamos encontrá-lo novamente aqui em uma outra oportunidade. E muito obrigado. Suas últimas palavras. Até mais. Não, eu só tenho mesmo a agradecer a oportunidade, espero vê-los mais vezes. Queria dizer, por exemplo, que eu compartilhei esse material, tanto da apresentação quanto do case contigo, professor. Então, se você tem para compartilhar com quem, não sei como é que vai ser o compartilhamento, mas é aberto. Quem quiser ter tanto esse material que eu elaborei para a aula de hoje, quanto o case aí está disponível. E a gente também vem fazendo um trabalho forte nas redes sociais. Quem quiser entrar em contato lá no. É Flávio Dias sempre, tá? A gente pode se comunicar tanto pelo Instagram, LinkedIn, quanto Facebook. Eu sou bem aberto aí para a gente. A gente mesmo conversou bastante no WhatsApp para a gente conversar pessoalmente, então, professor. Eu sou bem aberto a interações e também a resolver dúvidas das pessoas e das empresas aí. Que esse tema, na verdade, sempre desperta dúvida e sempre desperta muito interesse. Tá legal? Legal, muito obrigado. Obrigado a todos que permaneceram conectados nessa nossa última jornada. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.